interessante quando a gente ouviu, né? E também a gente ouviu lá na Câmara, mas a apresentação para a comissão. Então, eu vejo que pelos nossos dados, e com a ajuda da Ana Maria, que vai fazer isso, eu como professora de português também gostaria de fazer uma síntese e umas apresentações com uns slides um pouco mais enxutos, né? Para dar essa dinâmica e ser acessível para mais pessoas. Eu estou apaixonada pelo conteúdo que vocês trazem, não é? Mas não se vive de paixão, né? Então, é um motivo de namorado também. Então, a gente vai precisar, sim, ir para frente. Eu acho que a prefeitura está fazendo alguma confusão. Quando tem a comissão da Câmara, alguém de vocês falou, né, comigo, e o que é o CONDEMA, porque o CONDEMA é uma organização da sociedade civil, errei, é uma instância, não, de jeito nenhum, não somos braços de secretaria nenhum. Os conselhos são órgãos constitucionalmente previstos para participar em termos paritários, sociedade civil e poder público. Então, o que eu tenho aqui, e aí é uma tristeza, eu queria que você dissesse, Patrick, quantas pessoas das secretarias estão aqui além de você? Quem mais está aqui além? O Carlos veio. O Rodrigo da Secretaria de Justiça. O Rodrigo veio hoje, que bom. Saúde, Secretaria de Saúde. Temos habitação também. Habitação, saúde, é que eu não conheço tanto vocês. O Rodrigo veio, que bom. E o Patrick, mas o Patrick é o único que é da área específica, né? Ele é da Fundação José Pedro de Oliveira. Né? Então, veja, para um assunto de tal gravidade, a gente tem sempre muito pouca representação do poder público. Onde estão os representantes da Secretaria de Serviços Públicos, que foram especialmente convidados? Eu mandei especialmente para os 2 secretários, inclusive o desenho lá que a gente montou, não é? Aquele postzinho. Então, falta isso, mas a gente vai tentar quebrar. Eu proponho, o espaço aqui está aberto, se vocês acharem bom. A gente pode fazer vejam só se vocês aceitam, né? Um debate público, trazendo isso que você falou, de você fazer junto com eles, essa parte bem de síntese, mas com as imagens, vai precisar botar aquela imagem com aquele céu negro lá em cima, aquilo lá é dolorido demais e vocês precisam apresentar. Nós precisamos arranjar um cronômetro. Não, mas a gente tem, aí que está. Eu não consegui abrir aqui, eu não consegui abrir aqui, mas o promotor já está com isso em mãos. Só que, não o nosso, porque o nosso, este aqui, nós temos que fazer pelo CONDEMA um encaminhamento adequado. Eu estou com um problema técnico. Essa reunião extraordinária está acontecendo, eu tenho que ser objetiva, clara, transparente, sempre. Acho que vocês viram, eu contando aqui, a gente tem 3 presenças, falta quórum. Só que existem 4 pessoas, exatamente 4 pessoas, que estavam na reunião da comissão, que não é esta, a plenária, e que ouviram tudo, não é? Que são o Glauco, o Amoroso, o Jefferson e o Jorge. Não o Jorge Mercante, o Jorginho Henrique, da matéria. Então eu estou até fazendo aqui, eu mandei uma mensagem para eles. E o Amoroso é que sugeriu se ele poderia mandar o voto dele pela internet, tá? Porque a gente tem que ter essa rapidez. Por que a rapidez? Porque a prefeitura já fez essa reunião, o promotor estava lá, eu não consegui acessar hoje a matéria, é no dia 5 de junho, põe lá nas notícias da prefeitura. E ali tem que eles fizeram uma reunião com o representante da Exalc, que se chama Demóstenes, e o representante do IPA, que eu não guardei o nome. Você achou? Acho que sim. Mas abriu a notícia? Sim.
Esse você consegue abrir, você copiou o link, mas não está abrindo a notícia mais. Ó, só. Isso. Não, essa é a notícia. A notícia. Dá uma lidinha mais para baixo. Mais para baixo está aparecendo o nome dos dois que estiveram. E inclusive a fala olha, demonstra eles aparecendo em cima. Aqui, ó. Mais para cima. Está aí? Isso. Eu me proponho a fazer um contato com esse senhor, para ele vir aqui, vocês conhecem, certamente. Então já conhece, já conversou. Ok, o outro é do IPA. Onde está, por favor? Tem o nome do... Bom, a gente vai encontrar esse nome. Agora, mais para baixo tem a fala com aspas, até a transcrição do que falou o promotor. Olha, Marco do IPA, Marco Aurélio, eu não consigo ler daqui. Nalon. Então, veja que nós temos também esse endereço. E mais para baixo agora, por favor, tem a fala do promotor. Mais para baixo. A gente mandou o link para vocês. Ó, a leitura do MP é salutar e é importante que discutamos. Desculpa, eu sei ler, mas eu estou sem enxergar a letra. Essas questões. Ela está assim, essas questões e que tenha participação da sociedade civil. Então, o promotor já está sabendo disso. Na perspectiva que a letra vem do lado. Então a gente vai ter que tomar essas providências. Agora eu fico com essa questão da aprovação do relatório para a gente encaminhar, para não haver qualquer questionamento, eu tenho uma sugestão. Hoje é dia 14, mais 7, 21, mais 7, 28. A nossa reunião ordinária é dia, que eu falei, 28. Dia 28, a gente todas as pessoas do conselho já leram, porque os endereços do drive foram para todos, e a gente só coloca daí em votação na reunião ordinária. Pode ser assim, Carlos Alexandre, você que tem experiência, pode me dar sugestão? Eu posso aqui aproveitar para falar. Pode, fala as duas coisas, me ajuda e... Eu queria só chamar a atenção para um detalhe, antes de responder a colaboração que a presidente pediu. A gente tem que entender dois momentos. Um é a questão técnica, científica, né, ecológica, que está sendo trazida pelos especialistas que estão aqui. Outra que a gente tem que entender é a regra da legislação da administração pública, como que funciona. E o papel do Congresso. A gente tem uma coisa que se chama discricionariedade. E é isso que dá a qualquer órgão público, secretaria, autonomia de gestar a sua pasta dentro do limite do que qualquer tipo de legislação estabelece. Então, eu acho assim, a gente tem se pautado, e todos aqui se colocam às vezes de forma dura em relação a B, mas a gente despersonalizar um pouco a discussão e a gente tentar ser mais republicanos aqui no posicionamento do Condema, para não termos por parte até da promotoria pública, do professor Demóstenes e do Nalon, que são pessoas também muito respaldadas no setor. Metodologia, nós estamos aqui com especialistas, eu também trabalho com metodologia, você tem várias técnicas e metodologias que são reconhecidas e às vezes você tem análise de um especialista e de outro que em algum momento podem haver uma divergência do ponto de vista. Então a nossa inteligência aqui, ela tem que ser qual é o papel do conselho. Todo esse instrumento técnico aqui levantado, ele é bom para a gente colocar um contraponto de tudo que nunca foi discutido na gestão de área verde de Campinas, de fato e de direito. Né? Minimamente não foi publicizado da maneira como deveria ter sido feito. Se a secretaria executou da forma A ou B
qualquer tipo de análise, de levantamento, etc., ela não foi compartilhada com dentro para que a gente pudesse discutir, participar, fazer sugestões e dentro da discricionariedade a Secretaria internalizar aquilo que ela poderia, como interesse da sociedade também, como contribuição de outros técnicos, tá? Em segundo momento, a gente lembrar que se a gente agir dessa forma, bastante cuidado, não personalizando, de forma técnica, eu muito contrário ao entendimento de vocês, o Dr. Vidal aqui, quem trabalha com a área jurídica sabe, ele foi extremamente diplomático, ele não falou nada. Ele não falou nada. Se apresenta outra coisa, o documento do MP é bem claro. Eu não vi naquele documento lá nenhuma imposição. Ele colocar uma coisa que é obrigatória, ele colocou lá que deveria se tomar as providências para que não aconteça novamente os casos que aconteceram. Obviamente que aquilo demanda o quê? Um plano de manejo de retirada dos eucaliptos, que eles começaram a cortar, um plano de manejo de plantio e monitoramento das espécies nativas que são próprias dali. Quer dizer, e isso a Secretaria já começou a fazer, se é da forma correta ou não, é discutido e a gente tem que participar. Então, assim, é muito importante que nesse processo de construção da gestão da área verde, a gente não possa ser só indicador, norteador, que a gente tem um papel de estar efetivamente podendo contribuir e participar. Então, a gente vai ter que abrir para que o diálogo aconteça. A presidente tem ido à secretaria pessoalmente, tem marcado reuniões, tem feito um esforço no sentido de trazer essa discussão. O Ivan mesmo está levantando a mão, já vou deixar ele falar. Eu tenho conversado com ele sobre algumas iniciativas para a gente poder aproveitar todo o arcabouço que a Embrapa tem, tecnologia, para poder suportar para nós isso. Então, é fundamental, acho que todos... Isso, exato. Então, mas a gente tem que... Existe uma forma para a gente construir isso. Como eu falei para vocês, eu estou correndo atrás de uma situação com a UNO Habitat, está muito adiantado. E na hora propícia vem para o Condema, presidente, para a gente conversar. Tá? Então eu estou amarrando isso, vou ver o MP, eu vou ver a administração pública com o prefeito, e eu estou fazendo isso por um outro caminho, que é um caminho em Brasília. Espero que dê certo, porque a metodologia da ONU Habitat é uma metodologia que incorpora as EDGs da Agenda 2030, e se a gente conseguir implementar dentro da administração pública uma modelagem de metodologia de gestão, porque a técnica, se a metodologia é A ou B, vocês são técnicos e entendem, sabem como mensurar o resultado depois para poder dar a operacionalidade padrão adequada para você poder ter qualidade no processo de gestão das áreas verdes. Agora, a metodologia e o comprometimento de gestão que vai ser absorvido com o plano diretor de gestão de áreas verdes de Campinas, que é isso que inclusive o Demóstenes está sendo falado que vai ser construído. É nisso que a gente quer participar, porque é a partir desse plano diretor que as resoluções do Condema poderão ser construídas, professor e presidente. É através desse plano diretor que os vereadores podem compor legislação complementar para ser mais controlador ainda. E outras normativas oriundas de secretarias correlatas, como a Secretaria do Verde, próprias contribuições que possam vir se a mata se tornar de fato gestora aí, como se tem uma discussão ainda. Então, enfim, a minha contribuição é nesse sentido, e eu acredito que o documento, respondendo aí a contribuição para o presidente, o documento ele tem que ser transversal, tem que ser republicano, vai para todo mundo, manda sim para a administração pública mesmo, manda também lá para a secretaria, com cópia para o MP, com cópia para todo mundo. É um manifesto do conselho que todo mundo tem que ter acesso, etc. Essa é a minha opinião, né, senhor? Obrigado. Só uma coisa. A única coisa que eu queria dizer, Carlos Alexandre, é que nós não tendo, eu não tendo hoje aqui a quórum, a gente não tem como aprovar o encaminhamento. Então a gente encaminha naquele modo. Agora, que ele vai sim, vai com certeza. A Letícia, que é a coordenadora da comissão, e a quem nós temos que dar os parabéns também, porque ela articula muito bem as coisas, né? Eu vou dar a palavra a ela rapidinho, que ela quer uma questão de ordem. Só lembrando, presidente, que o voto está aí com todo mundo online, tem que ser via e-mail oficial da Secretaria Executiva,
e identificar lá, né, qual é o conselho, qual é a representação, e ele confirmando, eu voto nisso. Então, eu acho que tem documentado, né? Eu só gostaria de colocar que as falas precisam ser um pouco mais breves, porque a gente ainda tem outro item de pauta. Eu vou passar a fala para o Ivan e depois eu tenho mais 2 inscritos. Alguém mais gostaria de falar? Dá uma cena que eu já levo. Rapidinho, é só uma pergunta, aproveitando a fala do Alexandre, e um esclarecimento bem rápido. Lá em 2015, que a gente fez aquela deliberação, participar também do Podemos, que era para o manejo da área do Taquaral, certo? Todos estão lembrados disso aí. Quantos anos depois, vimos o resultado, né? Eu entendo que toda vez isso aqui é um debate público, é publicado no Diário Oficial, ou seja, está informado a todos, né? Então, de qualquer forma, isso está sendo. Quando a gente delibera pelo Condeno, aí, até que ponto tem essa discricionalidade da Secretaria agir ou não? Aonde que está? Então, deliberamos. E aí, acontece o quê? Então, o Condeno é o que a lei fala. Tudo que nós colocarmos que tem um respaldo legal, ele vai olhar, o jurídico lá deles vai avaliar qual que é o limite e ele vai implementar atendendo aquilo que a lei estabelece como obrigatoriedade em cima do que a gente encaminhou. O que não é obrigatório fica a critério dele, entendeu? E a forma pode ser da forma dele. Ele pode escolher o formato que ele vai fazer isso, com quem ele vai fazer. Isso é a discricionalidade. A gente vai olhar para o ato vinculado, que é qual legislação ambiental, qual legislação florestal, qual outras leis que nós temos que vão amarrar ele a utilizar de metodologias e de técnicas que dão respaldo para que a gente tenha uma gestão com uma qualidade e com o que a gente vai ter depois, que é o quê? A gente vai ter um levantamento quantitativo e qualitativo. E o qualitativo você vai alcançar através de metodologias que identifiquem o problema e como que está aquela realidade. Tá, então na prática, se a gente deliberar aqui, aprovando o relatório que diz que tem que cortar menos árvore do que está sendo dito para cortar, e eles forem assim mesmo cortarem as árvores, o que acontece? Então, ele tem que compensar. Ele vai ter que dar a justificativa, desculpa. Ele tem que dar a justificativa. Quando juridicamente ele tem que dar a justificativa, ele tem que dar a justificativa daquelas que foram suprimidas e ele tem que também fazer e apresentar o programa de compensação. Porque a administração pública não está isenta de compensar as supressões que ele faz. Tudo que foi suprimido até hoje está entrando lá no relatório, onde a gente vai exigir que haja uma compensação de replantio, como vai ser feito. Não, mas aí... Pessoal, questão de ordem. Gente, questão de ordem. Quem está precisando, eu acho que a gente precisa esclarecer melhor quais são os trâmites jurídicos que estão acontecendo com o desdobramento do documento já enviado pelo Condema, que foi a notícia de fato do caso do Bosque. Então, a Thalima vai falar exatamente sobre isso. Vamos tranquilizar todo mundo aqui. Você falou a questão do MP. No nosso primeiro dia de visita, teve uma visita junto com o pessoal do Condepac, o Elcio. O Elcio falou que ia cortar tudo, eles iam aprovar. Então, a gente já sabendo disso, o que a gente fez? Eu e o Zé Milton montamos um relatório pedindo um prazo para a gente finalizar esse estudo e encaminhamos para o Dr. Vidal. Foi um passarinho que deixou na mesa dele. Ele leu e falou, ok. Mandou um ofício para o prefeito e falou, interrompam todos os serviços do Bosque do Jequitibás. Qual que foi a defesa do Paulela? Nós estamos aguardando o Condefat. Até hoje aguardando o Condefat, mas na verdade é o Vidal. É ele que está segurando hoje. Finalizamos o nosso projeto, a gente escreveu o projeto inteiro, o mais completo possível, embasado na melhor literatura possível para ninguém questionar. Não tem o que questionar aqui. Vai mandar para o Demóstenes vai falar, os meninos são bons, parabéns, faz igual. Vai falar isso, ninguém vai falar nada.
Então, aí o que aconteceu? A gente finalizou esse projeto, a primeira coisa que eu mandei foi para o Vidal. Ele analisou, olhou, mandou para o CAEX. O CAEX analisou, voltou para ele, ele disse que vai para seguir as recomendações. Eu fui lá pedir vista, tenho vista desse dado, até isso eu tenho vista. Então, aí agora eles fizeram a reunião com o professor Demóstenes. A gente tem várias recomendações, todos esses tópicos, o relatório que a gente fez tem 170 e poucas páginas. Se quiser eu te mando, tem todos esses pontos que você falou, que está certo, que está errado, a gente faz um resumão dele para divulgar para a população. Então, essa reunião que foi feita agora com o Dário, com o tal, é meio fantasiosa, tem o prefeito, para falar que foi feito, não foi feito nada. O Demóstenes não tem contrato, não assinou nada com ele. Em 2018, teve uma notícia no Cidade On, falou que o Marcelo Leão, que é um outro professor de Exalc, que se conhece. Não, ele é pesquisador, fez pós-doc lá. Ele quer fazer um inventário de Campinas. Aí eu entrei em contato com ele e falei, nossa, Marcelo, vai fazer um inventário de Campinas, tal, mandei um WhatsApp para ele, me chama para ajudar. Ele, não, pensei em você, mas está meio enrolada a contratação lá, eu não vou fazer não. Então ele não fez. E agora a mesma coisa, a gente mandou uma mensagem para o Demóstenes, você assinou alguma coisa, vai fazer? Não tem nada. Foi só uma reunião, não tem TAC. Então isso tem muito ainda que caminhar, mas o Vidal falou que se eles fizerem alguma coisa errada, se eles cortarem as árvores, eles vão pagar. É ele que está cuidando disso. Então acho que a questão jurídica está segurando a bronca. Né? Então, eu queria que vocês entendessem que quando eu falei lá no começo que a gente tinha que fazer a audiência de conciliação, era isso que eu estava dizendo, que a gente tinha toda a questão técnica, mas essa questão da interação social entre os grupos, entre as instâncias de poder e as instâncias só de participação social, de controle social, isso aí é o nosso trabalho, tá? Como é o seu nome mesmo? Vem aqui, por favor. Só vou te Não, por causa do fala. Vai gravar. Eu acho que vai ser a resposta. Essa reunião que aconteceu esses dias com o Demóstenes, o Condema foi convidado? Não foi convidado. Olha que absurdo. Nem foi convidado, nem informado, nem nada. Eu achei Mal aqui. educados eles são. Eu achei aqui. Eu até quero dizer que por conta de tantas questões, porque vamos supor, o Paulo Gaspar criou isso aqui também está dando confusão. Ele criou uma comissão de arborização na Câmara. Tem alguém que anda reclamando, eu acho que é num outro grupo, que toda vez que aparece aquele convite, aparece a propaganda dele. Né? Então, claro, ele está fazendo aquilo como vereador. Tudo bem, está fazendo. Ninguém pode impedir. Mas ele está fazendo isso. Agora, a Câmara mesmo não tem participado. A gente sempre tem ele, o Cecílio, ele, de vez em quando o Paulo Búfalo, né? Então, eu mandei, vou avisar vocês, que vocês saibam, eu encaminhei a todos os vereadores a informação da reunião de hoje. O Rossini respondeu que ele não poderia vir, mas foi o único vereador, presidente da Câmara pelo menos, que mandou a informação, que não poderia vir. Então, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos que encaminhar... Quem? Ah, que bom, você está aí, é verdade. Até para apresentar, a gente tem muita gente que não se conhece por causa da pandemia, da onde é que a pessoa se identificar. Você quer falar alguma coisa? Não, só se apresentar dele. Se apresenta. Para a sua tia, assessora do Paulo. Boa tarde. Eu sou assessora do vereador Paulo Gaspar, que criou a comissão de estudo sobre a arborização urbana de Campinas, né? Da Câmara dos Vereadores, né? O vereador Paulo Búfalo, ele é o relator da comissão, e como a Marlena falou, né? O vereador Cecílio e o Paulo Búfalo são os mais presentes, né? E nós estamos aqui, eu estou aqui porque o vereador não pôde estar aqui hoje, né? Mas os nossos vão ser apresentados também na Câmara, né? Amigo do
professora Raquel. Então a gente está aqui para ajudar e para poder colaborar com o que a gente vai poder dentro da Câmara. Essas duas sugestões familiares, não só A gente tem mais tempo Para gravar. Eu queria fazer duas sugestões de encaminhamento. Uma delas é o seguinte, que vocês preparem e articulem uma matéria no jornal para ser esse relatório ser esmiuçado um canal de imprensa aqui da cidade, tá certo? É um veículo de imprensa, desculpa, né? Mas também, eu acho assim, a Marilena, poderia ser encaminhada uma reunião, solicitada uma reunião com o prefeito, sabe? A pressão... A hora que sair no jornal, você diz que ele vai receber. Porque, bater no Paulela não adianta, gente mesmo. Eu concordo com o Carlos está falando aqui, de fazer as coisas de forma republicanas. Claro que todos os departamentos da prefeitura têm que receber o relatório, né? Mas a opinião pública tem que ter domínio disso daí. Porque é essa opinião pública que vai pressionar o prefeito. E se deixar por conta do Paulela, gente, as árvores vão cair. E para mim, olha, não adianta falar em compensação, isso é uma tristeza, tudo bem, tem que fazer, mas a árvore de 100 anos, vai levar 100 anos para crescer, isso não pode, não pode. E olha, a pressão, aqui a pressão um pouco, né, pública, social, ali no bosque, para que volte a ser uma área de lazer, está muito grande. Né? No relatório, inclusive, eu achava que poderia didaticamente, no final, ter uma síntese melhor disso, sabe? Do papel educacional que o bosque tem, né? E a importância na questão da regulação do clima, da amenização do clima, da dispersão da fauna ali, sabe? Eu acho que podia ter um resumo melhor para sensibilizar as pessoas, né? Obrigado. O professor, né, caro colega, é sempre alguém que quer botar a criançada lá, os jovens, os adultos também. Eu mandei convite para o Kevin, agora esqueci. Tem vários aqui, o Correio Popular eu mandei, o Hora Campinas, Silvio, o Hora Campinas, EPTV mandei, o Hospital Varenga, né, esse que me passou. Eu mandei para todos. Tem alguém aqui da mídia? Infelizmente não vieram. Agora, a gente tem. Agora eu vou pedir para a Helena, minha assistente Xará. Nós, nessa reunião da comissão, fizemos, quando eles apresentaram esse conjunto, é muito conteúdo, gente, é de muito respeito. A gente achou que devia fazer um livro até. E aí que tal a minha Campinas articular para a gente receber o recurso para fazer uma grande publicação? Né? Mas pelo fundo do meio ambiente. Vamos lá. Alguém tem. Pois é, vamos ver se a gente consegue. Bom, então, olha, eu vou encerrar agora. Disso? Tá. Eu vou dar a palavra para a coordenadora, porque a pauta hoje é toda dela. E depois a gente encerra, porque tem mais um outro item de pauta, tá bem? Que é daí sobre o taquaral. Não, eu só queria complementar, eu vou nem responder, porque ele falou o tempo todo olhando para mim, mas eu vou pegar depois, eu vou me entender com ele. Ele falou o tempo todo, mas eu não quero ocupar espaço de ninguém. Ao contrário dos outros, eu Não, o que eu queria só complementar o que ele falou, que eu acho que é uma coisa que podia pôr no relatório, amigo, que eu acho super importante. O que falta aqui no Brasil, de uma maneira geral, é aquelas sociedades amigos do... Por exemplo, a gente teria que ter... Eu não sei se alguém aqui teve... Eu fui uma vez só para o Fairchild Gardens, lá nos Estados Unidos, né, perto de Miami, que é uma maravilha. E o que acontece lá?
gente de idade, gente aposentada, assim que nem eu, tá? O pessoal é voluntário. O pessoal trabalha como voluntário, o pessoal vai, recebe o público, dá informação educacional. Isso, eu acho que a gente precisava ter uma sociedade, amigos do bosque, onde o pessoal se voluntariasse a trabalhar lá dentro, tá? Sobre as trilhas, sobre as plantas, sobre os animais. Isso é uma coisa que eu acho, assim, como sugestão, por isso que eu quis falar, que vem bem de encontro a isso, porque enquanto a gente não ganhar o apoio da população, a gente não vai sair dessa lenga-lenga. Ana, nós temos no Bosque dos Italianos, há muitos anos, batalhamos lá, mas a gente não pode intervir lá. A gente faz recomendações. Tem que conseguir o direito de poder. Eu gosto que os alimentos tem que passar em lei, porque... Bom, vamos só passar vamos passar para o último tópico, e aí a gente vai ficar discutindo muita coisa e pode ficar até quando quiser, tá bom? Pessoal, pelo avançar da hora, são 16h45 e o próximo item de pauta ele vai exigir muita atenção da gente, porque vai ser a leitura do relatório que a Comissão Especial de Arborização fez a respeito do caso do taquaral. Então é outro assunto, claro, muito semelhante, mas então eu conversei com a presidente, a gente acha que seria bacana a gente fazer o intervalo assim, de uns 10 minutos, só para tomar uma água e no banheiro, e a gente volta já daqui a 10 minutos para retomar esse item de pauta. Tudo bem? Tem cafezinho? Tudo bem? Tem cafezinho, tem pipoca, tem água, tem suco, fiquem à vontade.